Roda Azul está no ar. Pela falta de informação, de acesso, ou até mesmo por uma questão cultural, o brasileiro costuma apoiar o tratamento do seu diabetes apenas no profissional médico. Mas por ser uma doença complexa, uma abordagem multidisciplinar é o caminho para engajar o paciente e reduzir riscos. Medicação, dieta e exercício. Seria esse o tripé do sucesso para um bom controle do diabetes? O tema do Roda Azul de hoje é multidisciplinaridade e diabetes. Para conversar conosco sobre a abordagem profissional multidisciplinar do diabetes, estão no Roda Azul de hoje Dr. Márcio Krakauer, doutora Tarsila Ferraz Campos, doutora Mônica Gabay, Gabriela Caviccioli, Roberto Doro, Priscila Pecoli, Thalita Ponce, e Patrícia Vigário. Márcio, falam-se muito sobre diabéticos, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício físico. Qual que é o tripé? Qual que é o segredo para o diabético? A pessoa com diabetes é uma pessoa como qualquer um de nós. Então, todos nós temos que ter uma alimentação bacana, saudável. Todos nós precisamos, obrigatoriamente, fazer atividade física, movimentos. O corpo do ser humano é feito para se movimentar. E todos nós precisamos ter uma vida saudável. Então, dormir direito, beber líquidos, ter relações interpessoais, que é saúde, enfim. O segredo para a vida da pessoa com diabetes, na minha opinião, e depois eu quero ouvir a opinião dos meus amigos aqui, é ter uma vida normal. O que eu acho que ninguém sabe direito hoje em dia, o que seria o tal do normal. Talvez a gente pudesse abrir essa discussão para entender o que é normal ou saudável, na maioria dos casos das pessoas. Fala-se muito sobre que a pessoa que tem diabetes tem que ter um tripé. Tem que ter uma alimentação saudável, ter bons médicos, fazer exercício físico. Então, isso está correto? Sim, alimentação saudável, ok, exercício ok, e também monitorização. Eu acho que isso é uma coisa importante para nós com diabetes. E eu colocaria um quarto tripé, que eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui me apoiam, é a educação. Eu diria que é uma cadeira de 4 pés. Alimentação, exercício, emocional também, eu não falei, mas acho importantíssima, e a educação, que é como desfrutar de tudo que tem de saúde e adaptado para a questão do diabetes. Então, acho que isso que é importante para que todos possam ouvir aqui. Está se falando sobre muita pandemia, pandemia do Covid. Existe a pandemia do diabetes que está aí, silenciosa, há muitos anos e que a gente precisa conversar. Hoje nós estamos aqui com uma equipe multidisciplinar, endócrinos, psicóloga, enfermeira, preparador físico e nutricionista. Então nós vamos falar um pouquinho com cada um deles. Vamos começar com a enfermagem. Como que é o trabalho da enfermagem dentro do hospital? Quais são os cuidados? Conta um pouquinho pra gente. A enfermagem tem um papel super importante dentro do âmbito hospitalar, porque é uma oportunidade, junto à pessoa com diabetes, de fazer o processo educativo. Então, a enfermagem está no dia a dia da pessoa com diabetes, assim como todos os outros pacientes. Então, no momento do cuidado, então, por exemplo, quando existe a aplicação da insulina no hospital, a enfermeira pode fazer junto com a pessoa com diabetes. Então, ela aproveita o momento do cuidado para educar a pessoa com diabetes, para que quando ela vá de alta, ela já esteja
preparada para realizar o autocuidado. Então, isso acontece no momento da insulinoterapia, da monitorização, né? Então, que a gente faz a checagem da glicemia antes da refeição e no pós, né? 2 horas após a refeição. E a gente faz isso em conjunto, né? Fazemos juntos com a pessoa com diabetes durante a internação. Então, é uma oportunidade para o aprendizado do autocuidado ali na prática, porque muitas vezes a gente não está junto com a pessoa com diabetes no dia a dia dela. Então, isso acaba sendo uma grande oportunidade. Isso vale um bloco inteiro. São muitas questões, eu estou aqui cheia de dúvidas e eu vou perguntar para você logo mais, tá? Doutora Mônica, eu queria te fazer uma pergunta sobre o instituto que você montou. Como que funciona esse instituto e quais são os resultados que você tem visto ele? Conta um pouquinho para a gente. A nossa ideia primordial, como o Márcio falou, é falar sobre educação. Você não consegue tratar o diabetes focando só se tem que tomar remédio ou insulina. Você mesmo disse, saúde engloba atividade física, engloba educação de como lidar, aplicar insulina, como receber o diagnóstico do diabetes, que é uma coisa complicada, especialmente quando você fala, por exemplo, de criança, né? Que você está dando uma sina, entre aspas, que vai aplicar insulina o resto da vida. E se essa abordagem no começo, orientação alimentar, atividade física, a psicóloga chegando junto, recebendo, fica muito mais fácil. Então, o Instituto tem essa visão, quer dizer, o atendimento tem que ser junto. Então, desde o primeiro momento, quer dizer, a abordagem do primeiro diagnóstico, a psicóloga é quem acolhe, na sequência, o médico atende junto com a enfermagem, porque tem todo esse lado de receber e ver como é mais fácil aplicar insulina, monitorar, se aprender desde o comecinho. E a nutricionista entra na sequência seguida do instrutor de atividade física. Então, parece complicado, mas não é. Eu acho que é igual uma orquestra. Todo mundo fazendo o seu papel e funcionando junto. Fica mais leve e, como o Márcio falou, é ter uma vida normal. A gente quer tratar a pessoa com diabetes como se não tivesse, desde que aplique sua insulininha, monitorize. E é uma vida normal, né? Sim. A gente acabou de ver no programa anterior, pessoas com 70 anos de diabetes, linda, com alegria de viver. Mas você falou sobre atividade física. Roberto, conta pra gente um pouquinho, quais são os cuidados que o paciente diabético deve ter na prática com exercício físico? Quais são os riscos que ele deve evitar? Qual é o melhor tipo de exercício? Ele deve medir antes ou depois? Conta um pouquinho pra gente, porque são muitas dúvidas. Muitas dúvidas e a abordagem também ela é ampla quando a gente fala do exercício. Porque uma coisa que a gente tem que colocar, né? Obrigatório, medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício. Esse é o primeiro passo, porque não dá muitas vezes pra gente olhar e falar, você está com um tanto de glicemia, como se tivesse algo para adivinhar. Não existe. Então, o recurso que a gente tem, como o Márcio comentou, é realmente o monitoramento. Esse é o mais importante. Então, monitora-se e a gente usa principalmente o glicosímetro. Esse é o principal. Então, mede a glicemia antes. Se for portador de diabetes tipo 1, ou mesmo existem alguns portadores de diabetes tipo 2 também usando o monitor, o Libre, por exemplo, né? Então, que é um sistema onde a medição ela dá a diferença e a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a indicação que você tem no Libre ela vai ser a mais correta em relação ao exercício, porque ele muda muito rápido a glicemia. O exercício ele é hipoglicemiante por natureza. Então, quem tem diabetes fazendo exercício vai diminuir a glicemia. Então, isso já é esperado. Por isso, a necessidade da medição antes. Então, primeiro ponto é medir. Mas tem, assim, um exercício melhor, você fazer aeróbico ou anaeróbico? Então, isso é uma coisa que muitas vezes, né, é uma pergunta muito frequente, as pessoas realmente terem dúvida, o que é melhor? A gente tem que entender que o exercício ele faz parte do tratamento. Então, quem tem diabetes, que é o meu caso, eu tenho diabetes tipo 1 desde criança, o mais importante, escolher algo que você goste de fazer. Esse é o mais importante, porque não adianta muitas vezes falar, olha, a natação é a melhor, né? Ou, não sei, o ciclismo é o melhor. O que importa é o que você gosta. É o melhor o que combina com você, exato, que te dá prazer. O que isso. Olha que coincidência, temos duas pessoas também da área de educação física que estão com a gente online. Thalita e Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês. Meninas, conta um pouquinho pra gente como que é a história de vocês, de educação física com diabetes. No projeto de educação física, ali que a gente tinha em comum o diabetes.
E aí, anos depois, a gente começou com essa proposta de falar um pouco mais do diabetes com as demais pessoas, né? Como a Thalita falou, né, nós nos conhecemos, a Thalita foi minha estagiária na educação física e nós temos em comum, né, o fato de termos diabetes. E aí a nossa vida, caminhando juntas, né, por meio do exercício, seja como educadoras físicas, ou seja mesmo em participação de provas, de corrida de rua, nós pensamos, acho que a gente pode juntar nossas forças e criarmos um canal para desmistificar ou descomplicar alguns assuntos relacionados ao diabetes, né? Então, tornar o conhecimento de mais fácil acesso às pessoas. Porque nós sabemos que hoje em dia as mídias sociais facilitam muito, mas ao mesmo tempo, quando as notícias são mal vinculadas, ela pode deixar o caminho ainda mais torto no entendimento do diabetes. Aí nós pensamos, vamos fazer um canal, e aí nós falamos sobre exercício físico, né, os benefícios, algumas questões relacionadas ao diabetes também, mostrando que é possível ter uma vida com diabetes extremamente descomplicada. Bom, muito obrigada, viu, pelo depoimento de vocês. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta agora para a doutora Tarsila, nutricionista. A gente escuta muito, assim, sobre restrição alimentar. Ih, diabético não pode comer açúcar, não pode comer doce. Isso é verdade? Tem uma dieta básica que a pessoa com diabetes deve seguir? Ou, assim, tem algum alimento proibido que não deve consumir? Ou, tipo, quando seja uma criança, não ir numa festinha por conta de diabetes? São muitas questões. Conta um pouquinho pra gente. Acho que é isso, né? Na maior parte das vezes tem uma relação aí da história do diabetes com uma limitação ao acesso à comida, né? O quanto isso pesa, principalmente no diagnóstico. Então, já é aquela família que prepara uma alimentação especial para a pessoa com diabetes ou presenteia com tudo diet. Será que é esse o caminho, né? A gente não tem uma fórmula perfeita. É importante falar que hoje o tratamento nutricional do diabetes é embasado com uma alimentação saudável. É o que a gente preconiza para a população em geral. Todos nós temos uma alimentação, uma preconização do quanto de nutriente a gente precisa receber ao longo do dia. E, na verdade, o papel do nutricionista dentro disso é, primeiro, individualizar. Existe uma pessoa, existe uma história, existe uma rotina, existe um acesso. Então, quando eu começo a colocar alimento milagroso no meio da história, eu começo a priorizar que talvez só uma fatia da população pode ter acesso a um controle, porque pode investir em determinado alimento. E isso não é verdade. A gente pode trabalhar com a alimentação habitual daquela pessoa e manejando um pouco essa orquestra que a Mônica falou, né? Como que eu vou adaptar o tratamento que ela faz, a atividade física que ela pratica, com a alimentação que ela tem acesso. E é em cima disso que a gente trabalha em conjunto com a pessoa com diabetes para chegar no melhor plano alimentar. A união faz a força. A união faz a força. Não tem jeito. Falando em psicologia, doutora Priscila, quais são as outras doenças que a pessoa com diabetes pode abrir? Depressão, Alzheimer, distúrbios alimentares, principalmente nas mulheres jovens? Ou, enfim, quais são esses problemas que se agravam? Nós temos aí uma incidência um pouco maior nos casos de pessoas com diabetes que têm depressão, ansiedade ou transtornos alimentares. E, às vezes, a forma como o tratamento é conduzido ou é levado pode levar também com que a pessoa desenvolva esses quadros. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação logo no começo, né, no início, quando se dá o diagnóstico, para que a gente possa avaliar em que contexto está essa pessoa, se essas questões já estavam ali postas, porque elas vão interferir diretamente e indiretamente no tratamento. É verdade que a pessoa com diabetes, ela tem uma maior predisposição a ter determinados tipos de doenças? Sim, sim. A gente vê nos casos, por exemplo, de depressão, tem uma predisposição para ter depressão também, os casos de ansiedade e transtornos alimentares também. No caso de adolescentes, meninas, há aí pesquisas que vão dando dados para a gente mostrando que esses grupos acabam sendo mais afetados por essas questões. O papel da doença crônica, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso, porque se você não tiver essa orquestra afinada desde o começo para levar o diabetes de uma maneira mais leve, que é totalmente possível. Hoje a gente tem muito recurso, desde as melhores insulinas, mais tecnologia, mais acesso à informação. Então faz com que fique mais leve, não, Priscila? Sim. E eu costumo dizer que o papel do psicólogo, ele é aquele de lembrar e de alguma forma resguardar essa dimensão do humano que está por trás do tratamento, que a gente sabe que é extremamente demandante,
que é um tratamento que exige ali atenção e bastante controle por parte das pessoas que o executam, sejam eles pais, cuidadores ou a própria pessoa. Então, isso faz com que a gente não, de alguma forma, esteja ali para lembrar que tem uma pessoa com suas angústias, com suas tristezas, com a história prévia e que esses podem interferir, sim, no tratamento, seja no diagnóstico, nos momentos de transição ou quando surgirem, se caso surgirem as complicações. Então, é muito importante que a gente lembre que por trás do dispositivo ou por trás disso tudo, tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada. Um ser humano que precisa de carinho. Doutor Márcio, o senhor é especialista em doenças crônicas, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Bom, primeiro eu queria destacar que a gente precisa de tantos bons profissionais para educar, não tecnicamente as pessoas, porque tecnicamente, sim, acho que é o papel da enfermagem, do médico e tal, mas a gente tem que educar as pessoas a terem uma vida saudável, né? Acho que isso estava me passando pela cabeça, porque a gente está fazendo um programa destacando a multidisciplinaridade. Claro, nós estamos falando de mês do diabetes, do Novembro Diabetes Azul, do Dia Mundial, que é dia 14 de novembro, do papel da enfermagem, que é o tema central da discussão. Mas é só um tema, na verdade, o dia a dia é tudo isso que a gente está vendo, né? E a doença crônica, como você me pergunta, é um problema que a pessoa tem consigo e ela precisa saber lidar com aquilo porque vai acompanhar ela a vida inteira. Então, a hipertensão é um problema crônico. Funciona do mesmo jeito, ele precisa ter uma alimentação saudável, atividade física, tomar seus medicamentos corretamente, ter um aspecto emocional bacana, porque a emoção piora todo esse aspecto. A obesidade é uma doença crônica. Precisa ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, monitorar o seu peso, por exemplo, e ter a parte alimentar. Tudo é a mesma coisa. O ser humano não muda porque ele tem uma doença ou tem outra doença. Como ela falou, e eu concordo que a gente tem que estar... Acho que daqui nosso público é assim, mas para quem nos assiste é importante. Por trás de um... Não é por trás. A patologia existe dentro de um ser humano. Então, eu acho que a questão está no ser humano. Se a gente cuida do ser humano, é o papel do médico, é o papel da nutricionista, do psicólogo, de todos os profissionais na área da saúde, outros que não estão aqui, dentistas, fisioterapeutas. E tem pessoas que têm uma vida ainda melhor depois que descobrem o caso de diabetes, começam a se cuidar mais, se alimentam melhor, praticam atividade física, né? Quando a pessoa vem muito angustiada, eu costumo dizer que ela espera um pouquinho, daqui a algum tempo, você vai agradecer a presença do aparecimento do diabetes, porque pôde te conduzir para uma vida muito melhor do que antes que vinha tendo. São muitas informações, muito aprendizado, muita coisa interessante para você. Então, no próximo bloco, é rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente volta. E aí é o seguinte, como é que tá a glicemia? Tá boa? A minha tava boa. Eu me cuido muito e dá para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Controlem, se mantenham saudáveis, façam exercício físico, conversem com seu médico quando tiverem dúvida, que diabetes é uma doença que dá para administrar muito bem. Beijo para todos, saúde! Não sei como devo andar, aprendi nos filmes pra onde usar, um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Novembro é o mês azul. Vamos testar seus conhecimentos? Produtos Diet Light são liberados para quem tem diabetes. Verdade ou mentira? A resposta? No próximo bloco. Neste bloco, nós vamos falar com essa equipe multidisciplinar de como enfrentar a negação da doença e as dificuldades que as pessoas têm de aceitar. Doutor Márcio, qual que é a parte mais difícil quando a pessoa recebe o diagnóstico, a aceitação? Nesse tempo todo de experiência, eu tenho duas coisas bem determinadas para mim. Quando é uma criança, é a culpa da mãe, que eu quero depois escutar a Priscila. Mas a mãe se sente culpada pelo filho? Enquanto ela não acabar com a culpa, ela não consegue cuidar direito da criança. Ela pergunta o que eu fiz de errado para essa criança ter diabetes. E a segunda coisa da pessoa com diabetes é, sem dúvida nenhuma, eu não posso comer açúcar, não posso comer doce. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o maior problema da criança também é da mãe, mas é o segundo ponto. Já é o segundo colado ao primeiro. Mas do adulto é comida, é alimentação.
Não só açúcar, mas a alimentação como um todo. Então, primeiro... Eles pedem assim, me dá uma lista do que eu não posso. Eu digo, eu vou te dar a lista do que você pode, só que senta aí, a gente termina à meia-noite. Então, você pode tudo, com moderação. Então, a parte mais difícil é o início, a aceitação da doença. Sem dúvida. Essa é, como qualquer coisa que a gente passa na vida, a gente passa por aquelas fases, né, de negação, e até construir a aceitação. Eu acho que isso sim precisa de um apoio total do médico, da equipe multiprofissional e principalmente da família. Da família. Doutora Mônica, como que é a sua abordagem com criança? Você que trabalha com criança nesse momento. Eu acho que o ponto principal é receber essa criança. Por incrível que pareça, para a criança não é um problema. Todo mundo fica surpreso quando uma criança pequena, 5, 6, 7 anos, você dá o diagnóstico de diabetes, explica de uma maneira muito lúdica a aplicação de insulina. A criança não tem dificuldade de aceitar. O que é muito difícil no adolescente, que já questiona, para uma criança pequena não é, mas para os pais é muito difícil. A aceitação, e como o Márcio bem colocou, a mãe quer achar uma justificativa, onde ela pode ter errado, o que ela fez para que aquilo acontecesse. Então, a gente tem, tanto na Unifesp como no IBETED, uma postura, primeiro, de mostrar que a vida com diabetes não é tudo que todo mundo fala por aí, né? Porque, infelizmente, pegam exemplos de casos com complicação e associam isso ao longo da vida para uma criança que tem 5, 6 anos. Tem muito estigma. E acaba aterrorizando a pessoa logo no começo. Exatamente. Né? O papel da gente é desmistificar isso tudo. E criança aceita com tanta facilidade, a gente trabalha lá de uma maneira muito lúdica, pega o bonequinho para aplicar insulina, mostra como é que é, uma vacininha, e você se surpreende, porque você faz a primeira aplicação na criança, ela fala, nossa, nem doeu. E a mãe cai em prantos, que para ela fez aquele bicho de 7 cabeças e a gente conta com a Priscila. Então, a gente precisa muito do auxílio da psicologia nesse caso, para que a mãe tenha uma estrutura para que consiga, né? Priscila, qual é a dica? Qual que é o papel do psicólogo no diagnóstico? Eu acho muito importante a gente lembrar que quando a gente está ali diante de crianças, né, e seus pais, esses pais vêm ali durante o processo de gestação e nascimento desse filho, construindo ali uma ideia a respeito do que vai ser essa criança. A gente faz planos para os nossos filhos, né? Penso que eles vão gostar, o que eles não vão ter tanta afinidade, e isso vai influenciando o curso de vida deles, de alguma forma. O que é importante é que eles, considerar que eles não levam em consideração que vai surgir no curso de vida dessa criança uma doença crônica como diabetes. Então, quando chega o diagnóstico, é importante a gente ver tanto o contexto dessa família nessa história e como que a gente vai desconstruir essa idealização num caminho que permita uma vida que, porque eles sonharam para os filhos, mas contemplando o diabetes. Então, eu acho que essa que é a nossa missão ali, poder colocar na vida dessas pessoas sem que a gente estrague esses sonhos dessa criança, porque às vezes ficam como questões incompatíveis, né? Ficam como coisas que não podem dialogar, não podem conversar na vida de uma mesma pessoa. Então, a gente vai trabalhando para que a gente não torne esses pais culpados, né? Ou achando que eles tiveram alguma responsabilidade nesse sentido. Desmistificar e acabar com o preconceito, né? Sim. Porque, infelizmente, muitas pessoas deixam de se cuidar, deixam de medir, por puro preconceito. Então, o interessante é a gente pensar que quando a gente está falando desses pais que idealizam ali um trajeto para esses filhos, quando a gente tem esse processo de culpa, tem essa disparidade entre o que é e o que foi idealizado. Então, a gente precisa construir um caminho em que esses dois pontos se encontrem, que a gente possa viver uma vida em que a gente não se sinta culpado, né, ou focando nessa questão da idealização que houve lá para trás, antes do diagnóstico. Então, o que eu acho importante salientar é que esse trabalho de tirar a culpa, de tirar desmistificar, né, tudo a respeito do diabetes e seu tratamento, ele é muito feito com esse acolhimento que é dado pela nossa escuta como psicólogos, mas principalmente quando a gente entra com o papel da educação, mostrando ali os caminhos possíveis, resolvendo problemas junto com esse paciente, mostrando que aquilo ali é possível, né, de ser vivido de uma outra forma. Então, nesse ponto, a educação é fundamental para que a gente construa ali um novo alicerce para uma vida em que o diabetes seja contemplado. Falando de diabetes em criança, Roberto, você abriu o caso ainda pequeno, né? Com quantos anos você abriu e como foi essa sua relação com a família, como foi a sua aceitação? Conta um pouquinho. Foi o que foi falado, né? Quando criança, você aprende a conviver, você convive com aquilo.
O problema, eu acho que o impacto maior realmente é nos pais, né? Minha mãe sofria muito, que era uma época... Eu fui diagnosticada há 42 anos atrás. Então, não dá para a gente comparar o conhecimento, os recursos que se tem hoje, principalmente para o monitoramento, não é? Então, sem contar das insulinas, né? Toda a evolução que nós tivemos, os sistemas de aplicação e de administração também, mas... O que foi interessante com tudo isso, assim, minha mãe sofria muito, como toda mãe, né? Ela conta que ela aplicava insulina em mim e eu chorava, né? Porque eu sentia dor, porque naquela época não tinha, né? Hoje, por exemplo, agulhas com 4 milímetros, era uma coisa um pouquinho mais agressiva. Sente, né? Não, hoje não. Então, era uma coisa um pouquinho mais agressiva, imagino. E eu chorava, ela falava que ela aplicava e depois ela corria para algum quarto chorar lá para eu não vê-la chorando. É coisa que eu não... Né? Criança, você nem percebe isso, mas... O que eu acho que é interessante, que nessa a questão eu acho que o sucesso, né, no fim, ele vem da mudança e do trabalho em conjunto, que é justamente o que a gente está falando aqui do trabalho multiprofissional. Porque a minha mãe, ela sempre teve um comportamento muito, historicamente, né, militar, então ela automaticamente colocou a família inteira na linha, né? Não fui eu não era o diferente. Na verdade, ela mudou o hábito da família inteira. Ela fez todo mundo ficar mais saudável. Sim, foi, exatamente. Você acha que você foi fazer educação física e ser doutor especializado em diabetes como um processo de cura para você emocional? Para se tratar ou não? Não, o que aconteceu comigo foi interessante, porque eu fui para a faculdade buscando me especializar, fazer educação física e trabalhar como preparador físico para atletas de alto rendimento. Então, assim, para mim, assim, o exercício sempre foi muito importante para o tratamento, nunca deixei de fazer, mas o meu foco, assim, profissional era outro. Só que quando eu fui para a pós-graduação, que eu fiz a especialização em fisiologia do exercício, eu comecei a me interessar pelos efeitos do exercício no tratamento do diabetes. E dali para frente foi quando eu comecei, comecei meu processo de especialização no trabalho que eu desenvolvo até hoje. Então vamos falar com as nossas preparadoras, a Thalita, que ela também tem um exemplo bacana para contar pra gente. Thalita, tá nos ouvindo? Sim. Conta pra gente mais um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia, de como você descobriu. Eu já praticava exercício físico, né, desde nova. E quando eu tive o diagnóstico com 16 anos, isso já era um pouco parte da minha rotina, né? O que me ajudou muito no início do tratamento. Me ajudou na aceitação, o grupo era muito bacana do clube que eu frequentava, todos ali interagindo comigo, lembrando a hora da insulina, me socorrendo na hora da hipoglicemia. Então, assim, eu tive uma vivência bem interessante com diabetes e exercício físico, o que acabou me levando à universidade, né, para fazer educação física. A compreensão da doença e as respostas do exercício físico em mim me geraram maior interesse e comecei a ler um pouco mais sobre o assunto. Patrícia, e você? Conta mais pra gente. Eu tive o diagnóstico de diabetes 2 vezes. Né? Eu tenho o diabetes tipo MOD, que é um tipo mais raro. Aos 9 anos de idade, foi quando eu fiz o meu primeiro exame de sangue, que foi constatada aí a alteração glicêmica, e ao longo da vida eu fui tratada como tendo diabetes tipo 2. E aí foi assim, muito difícil, porque os medicamentos que eu usava não faziam efeito, né? E aí era uma grande frustração, porque eu falava que, ok, eu uso os medicamentos, está tudo certinho, tudo direitinho, e quando eu ia fazer os meus exames de sangue, eu não tinha um bom resultado. Então, essa questão da aceitação, né? E muitas vezes até o pessoal achava, ela não está fazendo o tratamento adequadamente, ou ela usa os medicamentos, mas come muito doce, né? A falta de informação, né? E aí até que em 2012, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado em endocrinologia, e aí conversando com uma das minhas colegas de doutorado, contando toda a minha história, ela falou, eu acho que você tem diabetes tipo MOD. Aí eu fiz aquela carinha que acho que todo mundo faz quando a gente fala de diabetes tipo MOD, né? Aí eu falei, nossa, nunca ouvi dizer. Aí ela me contou rapidamente o que era e eu participei de uma pesquisa onde foi feita a análise do meu material genético e confirmou exatamente o meu diagnóstico. E desde então, eu estou fazendo o tratamento, né, adequado, a minha resposta glicêmica é muito melhor. E algo que foi muito positivo ao longo de toda a minha vida é que, apesar de eu ter sido talvez tratada de uma maneira inadequada para o tipo de diabetes que eu tenho, eu sempre fui muito fisicamente ativa.
Então, eu me formei em educação física, né? Então, ao longo da minha história, eu sempre tive uma relação muito próxima com o exercício físico. E, principalmente, depois da minha gravidez, que aí eu comecei a participar mais efetivamente das corridas de rua e da natação em mar aberto. Então, atualmente, eu faço maratona, faço travessias aquáticas. Isso, certamente, com uma boa alimentação, contribui de uma maneira muito importante para um bom controle glicêmico. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua história. Você vê, né, que é muito importante o diagnóstico correto, porque às vezes o diagnóstico errado, a pessoa não consegue se cuidar corretamente, né? Mas eu fiquei com uma dúvida. Doutor Márcio, o que é o diabetes tipo MOD? É importante porque a Patrícia disse que tinha um diagnóstico que não foi bem feito. Isso é muito comum. Tem vários tipos de diabetes. Na verdade, não só tem tipo 1 e tipo 2. Tem vários outros tipos. E um deles, que não é são mais de 9 tipos, subtipos, é o tipo MOD. MOD é uma alteração genética em determinado ponto do organismo. A pessoa começa a ter a glicose alta por uma alteração na produção ou na ação da insulina, mas de origem genética específica. E aí, dependendo do tipo de MOD, tem o seu tratamento mais adequado, como ela colocou. Então, é uma alteração mais genética. Em geral, a gente vê casos na família e que o tratamento para cada tipo de MOD, a gente orienta melhor o seu tratamento. Importante a gente entender a divisão básica, né? O diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e um grupo enorme que chama outros tipos. Nesse outros tipos entra muitos e um deles esse diabetes MOD. A gente fala que é monogenético porque acha um defeito num genezinho, ou onde a insulina age, como o Márcio falou, ou no local do receptor. Então, assim, é bem genético. Então, você tem que fazer... Por isso que ela falou, aí fizeram uma pesquisa molecular e descobriram o meu tipo. Então, é para saber que é uma coisa bem... A frequência baixa, mas existe, né? E aí você direciona o tratamento. Outro tipo também não tão infrequente é o pancreático, onde o indivíduo tem uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas, ou por bebida, ou por qualquer doença pancreática, e aí ele começa a ter diabetes porque o pâncreas já foi destruído por alguma razão. E aí é um tipo que não é tão infrequente por aí e deixa a pessoa bem descompensada e descontrolada. Está aí a importância de uma equipe multidisciplinar, claro, né? Para a gente pegar todos os pontos e caminharmos todos juntos. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar do papel importantíssimo da enfermagem, que foi um papel tão importante nessa pandemia do Covid-19. No bloco anterior, perguntamos: produtos Diet Light são liberados para pessoas com diabetes. Verdade ou mentira? A resposta é mentira. Não é porque não tem açúcar ou tem adoçante que está liberado. Tudo que comemos se transforma em glicose em algum grau em nosso organismo. Faça uma alimentação balanceada e consulte seu médico ou nutricionista. Estamos de volta no programa Roda Azul e o tema é enfermagem. E para falar com a gente, vamos falar com a Gabriela. Qual é o papel da enfermagem? O papel da enfermagem no cuidado da pessoa com diabetes, ele está muito relacionado à educação da pessoa com diabetes, da sua família e de todas as pessoas que estão em volta, como apoio e como suporte no dia a dia. Então, a gente trabalha tanto a parte mais técnica, como insulinoterapia, monitorização, cuidado com os pés, como também o processo educativo, que ajuda a pessoa com diabetes a conhecer o seu tratamento, a se autoconhecer e conseguir tomar as decisões do dia a dia. Então, dá esse suporte, né, na tomada de decisão. Então, por exemplo, quando ela faz uma monitorização, eu consegui olhar para aquele número e entender o que significa. Quais as medidas que eu preciso tomar, baseado, por exemplo, na prescrição médica, ou na orientação de alimentação, ou, por exemplo, se eu vou ou não fazer uma atividade física naquele momento. Aproveitando que você falou de pé, muita gente me pergunta, o que é pé diabético? A pessoa que tem diabetes, quais são os cuidados que devem ter?
Excelente pergunta, que acho que isso é uma dúvida muito frequente. Primeiro é importante a gente saber que pé diabético é uma definição do pé da pessoa com diabetes que já tem algum tipo de lesão, que já tem alguma alteração. Então, habitualmente, a gente diz o pé da pessoa com diabetes. E é esse que a gente tem que cuidar para que ele não venha a ser um pé diabético. Então, quais são os cuidados? O primeiro é olhar para o pé no dia a dia. A gente costuma falar de namorar o pé na nossa rotina diária. Exatamente. Na hora do banho, quando a gente vai higienizar, após o banho, secar muito bem o pé e principalmente entre os dedos. Por quê? Por causa do risco do quente e do úmido. Então, quando um local fica quente e úmido, ele aumenta o risco da presença de fungo, que são aquelas frieiras que a gente vê muito comum. A hidratação do pé é outro ponto essencial. Então, passar um creme hidratante, mas lembrar de evitar passar entre os dedos por causa desse conceito. Passar, também. então, nas áreas mais ressecadas, né? Pode passar no pé inteiro, a gente só evita entre os dedos. O corte da unha também é importante que a pessoa com diabetes tenha um corte de unha adequado para a gente reduzir o risco de encravar, sabe? Quando a unha acaba crescendo de uma forma mais torta, ela acaba entrando na pele. Para não machucar a pele. Exatamente, machuca a pele e aumenta o risco de infecção. Então, o que é cortar a unha adequada? É cortar no formato do próprio dedo, mas sem entrar na lateral. Diga, doutor Márcio. Não, o que eu queria deixar claro, assim, já terminou essas orientações, são várias, né? Por que pé, né? Acho que antes de saber qual é o cuidado, por que precisa ter esse cuidado? Acontece que a criança ficou com diabetes hoje, amanhã a mãe está preocupada em ver o pé. Calma, não é bem isso. O problema acontece depois de muitos anos, quando a glicose, o açúcar fica alto, não bem controlado, e a pessoa com diabetes pode ter alguns problemas, principalmente na área da inervação dos pés. E essa inervação pode diminuir a sensibilidade dos pés. E não tendo sensibilidade, ou não tendo suor dos pés, que é o primeiro problema que acontece, esses pés começam a ficar secos, podem rachar, abrir feridas. E o problema não é isso, o problema é que a pessoa não percebe. Não sente. E daí como que ela vai cuidar? Por isso que ela tem que cuidar todo dia como uma rotina. Porque ela pode não perceber que isso está acontecendo. Então, por exemplo, já tinha uma podóloga amiga nossa que encontrou um relógio dentro de um sapato de uma pessoa. Ela estava com uma ferida, o Doro conhece esse dia, tinha um relógio no sapato. E ela não sentiu semanas. Ela estava com uma ferida que depois foi para amputação do pé, porque ela não sentiu, porque deixou cair o relógio ali. Então, a questão está na sensibilidade, no problema neurológico, circulatório também que acontece, ósseo, do tecido muscular. Bom, tudo acontece ali num ambiente muito pequenininho. Então, primeira coisa que tem que fazer para cuidar do pé, na meu modo de ver, é cuidar da glicose. Tem que estar controlada, né? E esses aspectos todos de prevenção. Então, essa educação, que é o papel da enfermagem, mas os aspectos técnicos, que é tão importante, nós médicos em geral, de uma maneira geral, no Brasil, nós temos poucos especialistas em diabetes. Quem cuida do diabetes, em geral, é clínico. E não tem nem tempo e nem sabedoria para explicar tudo isso. Então, o papel da equipe multiprofissional, mas principalmente da enfermagem, em posto de saúde, todo posto tem uma enfermeira. Se elas forem bem conduzidas na educação, elas podem ter esse papel para a maioria das pessoas com diabetes que não tem acesso privado e nada. Só isso já daria uma melhora muito grande do cuidado ao diabético no Brasil como um todo. Puxando esse gancho, falando em educação, do papel da enfermeira, quais são os cuidados que a pessoa com diabetes deve ter, que toma insulina, em manusear, guardar? Quais são os principais cuidados? Quando a pessoa com diabetes inicia o uso de insulina, que até a gente falou um pouquinho dos tipos de diabetes, então a pessoa com diabetes tipo 1, isso ocorre logo, né, na descoberta do diabetes, mas lembrar que pode também a pessoa com diabetes tipo 2
necessitar o uso de insulina, isso é um desenvolvimento, né, uma progressão natural da doença, então é importante dizer isso, porque às vezes quando o médico orienta o uso da insulina, a pessoa com diabetes tipo 2 acredita que seja, nossa, mas agora o que eu vou fazer? Ou acha que ela fez algo errado. Então é uma progressão natural. E aí o cuidado no uso, na aplicação, no armazenamento, ele é muito importante para garantir que essa insulina funcione de maneira adequada. Então, o armazenamento na geladeira, por exemplo, da insulina que está fechada ou fora da geladeira, a insulina que está em uso é algo muito importante, porque a variação de temperatura ou temperaturas extremas, ela danifica, né, a ação dessa insulina, é muito importante. A forma de aplicação, então, entender qual é o recurso que aquela pessoa tem disponível e como ela vai fazer a aplicação, rodiziar o lugar, né, o local. Então, tem vários... Não aplicar sempre no mesmo local é importante. Exatamente. Tem vários locais que a gente pode fazer a aplicação. E por que isso é importante? Porque quando eu aplico sempre no mesmo local, eu prejudico um pouco da absorção dessa insulina, da forma de ação. E aí, às vezes, você vai no médico, por exemplo, ele aumenta a dosagem, e a questão não é o aumento da dose, mas sim a forma como a pessoa está fazendo a aplicação. Por isso que a equipe interdisciplinar, ela é muito importante nesse processo. Então, trabalhar em conjunto e entender a forma de aplicação, o rodízio, o armazenamento, para depois a gente pensar num aumento de dose, por exemplo, ou na questão da alimentação que pode ter algum ponto nesse sentido. E aí, além disso, outra coisa que é bem importante é o descarte desse material que você utilizou. Então, aproveitando, né, essa oportunidade, é importante a gente destacar que após o uso do material da insulinoterapia ou da monitorização, que a gente faça o descarte adequado da agulha, né, do material. Quer seja naquela caixinha amarela de perfil cortante, quer seja num frasco mais rígido, de boca larga, onde eu identifique que ali tem agulha e aí eu leve numa unidade básica de saúde ou numa farmácia para o descarte adequado. E a troca da agulha? Ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? O correto, que é preconizado, é que ela seja feita a cada aplicação. Quer seja para aplicação de insulina ou mesmo para fazer a monitorização da glicemia. Então, o correto é que a gente sempre troque a cada uso para reduzir o risco de infecção, já que elas são esterilizadas e de uso único. Então, para a gente finalizar esse bloco, qual seria uma mensagem que você poderia dar para o pessoal de casa que está nos assistindo? A mensagem que eu gostaria de deixar é da importância do papel do enfermeiro junto com toda a equipe interdisciplinar. Acho que nenhum profissional sozinho a gente vai conseguir alcançar a educação da pessoa com diabetes, a melhora do controle glicêmico, que sem dúvida nenhuma é o cerne para garantir a qualidade de vida, o bem-estar e um dia a dia saudável de todas as pessoas com diabetes e a prevenção das complicações tanto agudas quanto crônicas. Então, que a gente possa estar cada vez mais capacitado, que o profissional esteja pronto para cuidar da pessoa com diabetes. Doutor Márcio, dá uma mensagem para a gente também para finalizar esse bloco, porque no próximo bloco temos mais novidades. Queria finalizar dizendo que em vários países, o chefe do serviço, quem comanda serviço de diabetes é a enfermeira. O Brasil é muito focado no médico, muito centrado no médico. Mas está errado, não é? O médico é para fazer prescrição, a gente não precisa de tanto de médico, a gente poderia atender mais gente se tivesse uma equipe grande. Em vários países, vocês sabem, é a enfermeira que comanda o serviço. Vários países de primeira linha. Né? Márcio, tem uma anedota bastante interessante na Joslin, que a primeira vez que o Joslin, que foi um endocrinologista famosíssimo nos Estados Unidos, que tem até na Harvard uma clínica dele, foi aplicar a insulina tinha sido recém-descoberta em 1921 para 22, ele ficou tão nervoso na hora da aplicação que ele deu para sua enfermeira aplicar. E aí vem a brincadeira dizendo lá que lá na Joslin quem manda é a enfermeira, porque desde a primeira vez quem tomou atitude foi a enfermeira. Acho que até pegando um gancho nisso que vocês estão comentando, é importante a gente dizer que o tema, né, do Novembro Diabetes Azul desse ano é a enfermagem. E acho que tema da campanha é a enfermagem. Exatamente, né? Justamente para valorizar o papel do profissional,
né, que é tão valorizado fora e que aqui no Brasil hoje a gente tem cada vez mais ocupado nosso espaço e mostrado da importância dentro da equipe interdisciplinar. Muito obrigada. E no próximo bloco vamos falar sobre nutrição e educação física. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Cadu, tenho 16 anos e vim aqui para contar umas histórias para vocês. Com o tempo, eu fui entendendo o que era diabetes. Eu fui percebendo que, apesar de alguns cuidados que eu sempre tenho que tomar, minha vida era normal. Isso não quer dizer que eu não tenha levado alguns sustos, e é por isso que eu quero contar essas histórias para vocês. Se você tiver diabetes como eu, vai ficar mais esperto. Se não tiver, já vai saber como ajudar o seu amigo ou alguém que precise de ajuda algum dia. Mas antes de tudo, vale explicar um pouquinho o que é diabetes. Informação nunca é demais, né? Voltamos para o nosso Roda Azul e vamos falar sobre nutrição e educação física. E para falar com a gente, eu vou chamar a Thalita e a Patrícia, que são educadoras físicas. Como que é a pessoa com diabetes para fazer educação física? O que é mais recomendado? Fala um pouquinho para a gente. Colaborando assim com o que o Roberto já falou, a nossa primeira preocupação é com o monitoramento, né? Tanto pré-exercício físico quanto pós, né? Se for possível monitorar durante o treinamento, melhor ainda. A alimentação, a hora que essa última alimentação aconteceu, a hora que a última dose de insulina foi administrada, é muito importante. A regularidade no treinamento é algo muito importante, porque para que a pessoa com diabetes aproveite ao máximo os benefícios do exercício físico, é necessário uma regularidade no treinamento, né? Para que ela tenha uma melhor resposta no controle glicêmico vinda através do exercício físico. E eu gosto de destacar, não só como professora de educação física, mas como uma pessoa com diabetes, a questão do autoconhecimento, né? Da gente procurar perceber o nosso corpo, conhecer quando a gente está entrando em hipoglicemia, quando a gente não está se sentindo 100% para iniciar o exercício físico, porque isso, junto com o monitoramento mais próximo, mais refinado, né, evita que a gente venha ter algum tipo de evento como hipoglicemia durante o treino ou iniciar o treinamento com a glicemia alterada, alta demais. Então, somar a monitorização, o autoconhecimento, que eu acho muito importante. Roberto, qual que é o melhor exercício para a pessoa que tem diabetes? Quem descobriu diabetes agora, o que você sugere? Qual que é a sua dica para o pessoal lá de casa? A gente sabe que, de uma maneira geral, para a gente classificar todos os exercícios, o mesmo exercício, vamos colocar uma coisa simples. Por exemplo, o correr. Correr, você pode correr devagarinho, você pode correr muito rápido, pode correr numa rampa, pode correr... Então, você tem vários volumes e intensidades. Mas por ser atividade cíclica, quer dizer, aquela que você começa a fazer o exercício e o músculo não para de trabalhar até você parar o movimento, ele tem um efeito hipoglicemiante mais acentuado. Então, você começa a fazer o exercício, você sabe que durante o exercício, né, bem como a Thalita comentou, né, é importante fazer a monitoração sempre que possível e também monitorar no final do exercício. E ele tem um efeito agudo, quer dizer, o tempo que você vai fazer o exercício, muito mais hipoglicemiante. Quer dizer, ele vai tender a diminuir muito mais aquele valor que você mediu de glicemia no início, comparado ao final do exercício. Exercícios que têm outra configuração de serem que a gente chama como acíclico, né? Por exemplo, a musculação ou um exercício no treinamento de força, você vai ter um momento que você vai dar o estímulo para o músculo, você vai fazer o exercício, vai ter ali uma degradação do glicogênio, vai diminuir um pouquinho a glicose, mas depois você vai ter um período de recuperação, até um novo estímulo. Então, a velocidade de utilização da glicose, ele é diferente. Então, assim, para quem, normalmente, o recém-diagnosticado, seja ele diabetes tipo 1, tipo 2, ele ainda está fazendo o ajuste no tratamento. Então, quanto mais ele der preferência para atividades dentro daquele GOST, que tem essa característica que as pessoas comumente conhecem como o exercício aeróbio. Então, seja o caminhar, o correr, o pedalar, né, esses movimentos que são contínuos e que vão se manter assim durante todo o período do treino, normalmente ele é mais eficiente para diminuir a glicemia. Obrigada. Doutor Márcio, tem algum risco para a pessoa com diabetes fazer exercício? Quais são os cuidados que a pessoa com diabetes deve ter? Bom,
Tem riscos, tem para qualquer atividade. O que é interessante é que nos congressos médicos formam-se filas quilométricas para saber como se prescreve insulina ou monitorização para o exercício. E não existe uma fórmula. É extremamente individual. Eu acho que o que alguém falou aqui é o mais importante. O indivíduo tem que se autoconhecer junto com a sua equipe. Equipe, eu estou falando a nutricionista, a enfermeira, a psicóloga, e ele, a família, para saber como ele responde àquele exercício naquele dia. Se ele mudar de dia, pode mudar. Individual e personalizado. Totalmente. O risco que tem é como o Beto falou. Se o exercício é mais hipoglicêmico, ou seja, provoca mais queda da glicose, esse indivíduo precisa ter glicose em acesso dentro da mão dele para poder evitar a hipoglicemia. Esse é o pior problema. Mas o indivíduo que está mal controlado, está com a glicose muito alta nos últimos dias, ele não deve se exercitar se ela tiver 300, 400, porque ele corre o risco de fazer o que nós chamamos de cetoacidose, que é uma descompensação para o alto, que ele pode até ser internado e perder a vida. Então, é importante esses conceitos de educação e a monitorização contínua da glicose hoje tem dado um grande suporte por conta de uma ferramenta chamada seta de tendência. Quando o indivíduo usa um aparelho que monitora continuamente, ele tem a setinha para dizer para onde a glicose está indo. Então, com essa seta de tendência, às vezes a glicose está até normal, mas ela já está indicando que daqui 5, 10, 20 minutos ele vai ter uma hipoglicemia. Então, o indivíduo já, durante o exercício, pode ingerir um pouco de glicose para evitar esse problema. Então, isso é muito interessante. E o coração? É importante fazer um check-up cardíaco antes de começar a se exercitar? Sem dúvida, é muito importante. Nós estamos falando aqui para uma quantidade de pessoas com diabetes tipo 2, que são adultos, idosos, e que costumam sempre estar unido com pressão alta, com doença cardíaca, com colesterol, com obesidade, com outras patologias, e é obrigatório a avaliação cardiológica. Não precisa ser por um cardiologista, um clínico geral ou um próprio endocrinologista pode fazer essa avaliação. Mas a gente tem que fazer isso e acho que as crianças também, não é, Mônica? Em geral, é indicado que as crianças façam também. Depende da carga, eu acho, do exercício, né? Criança, quando você fala em atividade lúdica, não há grande necessidade, mas aquele jovem que vai fazer atividade formal, treinar no colégio 2 horas por dia, vai ser federado em um esporte específico. Sim. Tem que passar por avaliação, sim, um bom pediatra, um cardiologista, para liberar ele do ponto de vista de dinâmica cardiovascular. A Patrícia, ela trabalha com deficientes físicos também. Já contou um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho pra gente dos cuidados para evitar a lesão durante o exercício. Então, é extremamente importante nós alinharmos o exercício de fortalecimento dos principais grupamentos musculares e articulações, né? É muito comum as pessoas darem início a programas de exercício sem uma plena supervisão, né? E muitas vezes acabam se excedendo, seja pela motivação ou seja pelo medo de, eu preciso me exercitar mais para ter um bom controle glicêmico. Então, é importante a gente entender que o descanso também faz parte do treino, né? E mesmo que você priorize exercícios de corrida, exercícios aeróbios, né, natação, que o fortalecimento das articulações e dos grupamentos musculares é extremamente importante. E aliado a isso, os exercícios de alongamento também, né, que são muito positivos, não somente como um aquecimento pré-exercício, mas também são bastante agradáveis e positivos no relaxamento pós-exercício. É importante a gente ouvir os sinais do nosso corpo, né? Então, se tem aquele dia que você está mais cansado, que você não está se sentindo bem, é importante descansar também, que isso muitas vezes não é muito claro para algumas pessoas. O melhor do exercício é a parte do descanso. Mas é ficar cansado, mas sem se auto-sabotar, né? Quando pensa assim, realmente eu me excedi no dia anterior, então não é aquele cansado, vou fingir que hoje eu estou muito cansado, não quero me exercitar, não. É efetivamente cansado, ouvir o seu corpo. Falamos de exercício, vamos falar agora sobre alimentação, porque é muito importante. Tarsila, qual seria a alimentação ideal
pré ou pós-exercício, durante? Qual é a dica que você dá para as pessoas que têm diabetes para procurarem uma nutricionista e querem fazer exercício físico? O que elas podem consumir, o que devem evitar para evitarem problemas? Na verdade, quando a gente casa a alimentação com a atividade física, lembrar que é extremamente importante existir esse casamento, porque a gente vem falando tanto de rendimento, das pessoas que buscam melhorar. Então, a nutrição tem um papel extremamente importante na atividade física, independente do diabetes, né? Então, para a gente garantir um bom fortalecimento, quando as meninas aqui falaram. Então, a ingestão de proteína de forma adequada, uma alimentação saudável, vitaminas e minerais vindo de frutas, verduras e legumes. Então, primeiro, alimentação variada, né? Talvez se a gente pense no momento da atividade física, a gente vai priorizar os nutrientes também de acordo com como tem aquela glicemia. Então, mais uma vez aqui, a gente falando do trabalho multidisciplinar, né? O paciente, como que está a glicose no momento, como que está o tratamento dele. Mas, normalmente, antes do exercício, a gente preconiza alimentações mais leves, né? Então, dificilmente a gente vai falar de uma grande refeição antes da atividade física, entendendo mais ou menos como está a glicemia do momento da atividade física, entender se é necessário suplementar algum tipo de carboidrato, mas normalmente a gente consegue muito isso à base de uma fruta, um suco, alguma coisa de mais rápida absorção, até para ajudar nos primeiros momentos da atividade física. Desculpa te interromper, já te interrompendo, você Pode falou interromper. em suco, eu lembrei de um caso da minha família que eu quero muito compartilhar com vocês. Dica de suco, você é nutricionista, mas eu me lembro que minha tia tomava muito suco de laranja. E o suco de laranja não é um suco muito indicado para quem tem uma pessoa com diabetes, não é isso? Não precisa ser um suco que seja mais diluído, com água. Tem algumas dicas assim que você pode dar bem fácil para o pessoal de casa, porque eles adoram essas coisas fáceis. O que a gente tem que entender é que tudo que tem carboidrato vai trazer um impacto na glicose do nosso corpo, né? Então, muitas vezes um suco muito concentrado, se eu tenho que lembrar lá, o suco de laranja vai depender de quantas laranjas eu uso para fazer esse suco. Então, fazendo uma conta rápida, se eu estou pegando uma laranja lá, cada laranja tem 10 gramas de carboidrato, se eu uso 4 laranjas para fazer um copo de suco, eu estou colocando 40 gramas de carboidrato em um único copo. Um pão francês tem 30. Então, o impacto disso. Então, normalmente a gente fala que na nutrição sempre é o balanço do quanto eu vou consumir e qual é o meu objetivo. Então, o suco tem o seu lugar, dependendo de qual objetivo que eu tenho. Eu preciso de uma glicose de mais rápida absorção. Então, eu estou no meio de um treino, eu preciso recuperar da hipoglicemia. A gente falou muito de ocorrência de hipoglicemia, que quando a gente está adaptando o tratamento ou quando eu inicio uma atividade física, é uma complicação aguda que pode acontecer. E aí, normalmente, esse suco mais concentrado, que vai me dar lá 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, é uma estratégia extremamente interessante. Agora eu estou falando já de uma refeição, eu não estou numa atividade física, eu estou no meio de uma refeição onde eu já vou comer uma quantidade de carboidrato. Será que eu preciso de um suco concentrado? Ou é melhor eu trocar esse suco por um suco de limão, um suco de maracujá, um suco mais diluído, onde eu não vou ter uma carga glicêmica tão importante? Agora é importante lembrar que sempre a estratégia do nutricionista vem de encontro da necessidade nutricional do paciente. O que a gente distribui ao longo do dia para aquela pessoa, de acordo com a rotina, é o quanto de carboidrato ela precisa em cada momento. Então, cada pessoa é uma pessoa? Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa a gente tem que entender o que ela gosta, o que pode fazer parte. Então, é tirar um pouco aquele lado da restrição e olhar muito mais a adaptação e a consciência do quanto ela vai consumir, como ela vai combinar esses nutrientes. Então, normalmente, pós-atividade física, a gente trazendo um pouco isso, é importante a gente ter uma alimentação que já vai ter as fibras, proteínas, carboidratos de boa qualidade. Então, preconizar esses conceitos de alimentação saudável, casado com atividade física, sempre vai ser o melhor caminho. Agora, o que e quanto, mais uma vez, é o autoconhecimento, a monitorização glicêmica e o trabalho em equipe junto com o paciente, que vai trazer o melhor caminho para a gente trazer o melhor rendimento e sucesso dentro do tratamento com todos esses comportamentos que a gente conversou hoje, né? Que delícia! Quantos ensinamentos, quantas dúvidas. Eu tenho que agradecer muito você aí de casa. Patrícia, obrigada. Thalita, obrigada. Eu gostaria que cada um de vocês mandasse uma mensagem para o pessoal de casa. Vamos começar com você? Vamos lá. Eu gostaria de mandar esse recado para todas as pessoas que estão aí às voltas com o diagnóstico recente de diabetes ou que estão aí em períodos de transição, lidando com aí complicações. O importante é que a gente sempre possa ter um olhar para
enxergar as nossas emoções e como nós estamos sentindo diante desse contexto. É importante que a gente possa pedir ajuda, não achando que a gente tem que dar conta de todas essas situações. O diabetes pode sim ser um convite para a gente cuidar melhor de si e ter um novo caminho na vida. E eu gostaria também de mandar esse recado para todos os psicólogos que estão aqui ouvindo. Nós temos aqui, como parte do Departamento de Psicologia, uma pesquisa em andamento, fazendo um mapeamento para identificar os psicólogos e quais têm sido as práticas deles em todo o Brasil, para que a gente possa capacitar, oferecer esse serviço para todas as pessoas que têm diabetes. Então, eu gostaria de que vocês participassem aí e colocassem seus dados para que a gente juntos consiga fazer um melhor tratamento em equipe. Obrigada, Priscila, muito obrigada. Gabi, passa uma mensagem para a gente. Vamos lá. Bom, mensagem que eu gostaria de deixar é que todas as pessoas com diabetes possam se autoconhecer, que por meio da educação em diabetes, que pode ser feita por uma equipe multidisciplinar, pela equipe que cuida de você, que vocês possam cada vez mais se cuidar, entender que o diabetes hoje ele pode ser visto como um momento de qualidade de vida. Se a gente pensar então nos pilares que foram falados, na atividade física, na alimentação saudável, que tudo isso, sem dúvida nenhuma, é para o bem-estar de cada um de vocês. Conte conosco, profissionais de saúde, para que a gente possa dar todo esse suporte, que vocês sejam empoderados para o autocuidado, que esse é o nosso maior objetivo. E também como profissional, então, parabenizar todos os enfermeiros que cuidam das pessoas com diabetes e que a gente possa ter esse olhar, porque sem dúvida nenhuma a gente consegue fazer diferença na vida de cada um de vocês. Obrigada, Gabi. Obrigada pela sua participação, pelo seu empenho. Roberto, passa uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, o detalhe é, exercício, como eu sempre digo, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. E o exercício me salvou, tanto que eu estou aqui hoje. Mas o exercício sozinho, a gente sabe que ele não vai te ajudar, né, sem a referência dos demais profissionais que fazem parte do tratamento de quem tem diabetes. Então, se você tem diabetes, procure algo que você goste de fazer, faça de maneira segura, monitorando e, se possível, tenha, assim, o acompanhamento de um profissional de educação física, que ele, sim, de acordo com o seu objetivo e de acordo com a orientação dos demais da equipe, vai garantir a sua saúde aí por um longo tempo. Obrigada, Roberto, pela sua participação. Tarsila, manda uma mensagem para o pessoal de casa. Deixar aí a mensagem de que a gente está falando de equipe e que o quanto a pessoa com diabetes faz parte dessa equipe junto com a gente. A gente diz que vocês são protagonistas da história. E a gente falou de diversas coisas, diversos comportamentos que, de fato, a gente precisa priorizar, né? Falando um pouco mais da nutrição e da atividade física, são coisas que a gente coloca também como um pilar extremamente importante também na prevenção do diabetes, e a gente sabe o quanto esses comportamentos demandam um pouco de disciplina, né? A gente fala de toda a questão da disciplina, mas eu gosto sempre de lembrar de um pensamento que fala que disciplina é um pouco de amor que a gente dedica pra gente ao longo do dia. Então, pegar um pouquinho de tudo isso que a gente conversou, trabalhar a questão da individualização e, enquanto equipe de profissional das pessoas que assistem, né, as pessoas com diabetes, trazer um pouco isso, o quanto a gente tem que olhar o outro e quanto a gente tem que adaptar todos esses comportamentos para que realmente seja viável na vida das pessoas com diabetes para o melhor resultado aí frente a todo o controle dos valores de glicemia que a gente precisa, e vamos trabalhar juntos pelo diabetes. Juntos somos mais fortes. Não é? Muito obrigada. Doutora Mônica, passa uma mensagem para o pessoal de casa. Bom, eu e Márcio, como médicos, Márcio pode falar pelos endócrinos de uma maneira geral, pode falar dos diabetes tipo 2, mas eu vou falar direcionado para as crianças. Em primeiro lugar, falar da equipe. De novo, a gente está repetindo a mesma coisa, mas porque, de fato, a gente descobriu ao longo dos anos que tratar diabetes fica muito melhor se você tem uma equipe. E eu quero lembrar que a SBD tem disponibilizado informação no site, bastante conhecimento, e educação é a fonte de tudo. Quem sabe como se tratar, trata melhor. Inclusive, o SUS disponibiliza lugares em que possa ser atendido o paciente com diabetes, com recurso a psicólogo, nutricionista, educador físico e tudo mais. E para as crianças e para as mães, especialmente, lembrar que criança com diabetes tipo 1 vai ser um adulto saudável, vai ter vida plena. Hoje, os recursos que a gente tem em mãos, boas insulinas, monitorização, educação, faz com que essa criança, de fato, atinja a vida adulta e seja um adulto que possa
contribuir para a sociedade e como está aqui o Roberto demonstrando e ter uma vida com bastante qualidade. Obrigada, doutora Mônica. Doutor Márcio, vamos finalizar com a sua mensagem? Eu acho que diabetes é uma coisa que não existe pode ou não pode, sim ou não. Existe é vantajoso ou não é vantajoso. Eu acho que o equilíbrio, a busca do equilíbrio é a busca do dia a dia da pessoa com diabetes em todos os sentidos. Seja na psicologia, na educação física, na enfermagem, nutrição e para nós na medicina também. Então, eu acho que isso é importante. E eu quero parabenizar aqui as enfermeiras. O tema tem muita importância com tudo que vem acontecendo no mundo, né? E a Sociedade Brasileira de Diabetes é o vetor, quer ser o vetor brasileiro das informações de qualidade, sem fake news, sobre diabetes. Esse programa e todos os programas que estão na nossa plataforma Diabetes Play têm uma credibilidade muito grande com informações para que a pessoa se alimente dessas informações e transforme a sua própria vida. Não é a Gabi ou o Roberto ou a Tarsila que vão mudar a vida da pessoa. É a própria pessoa que vai mudar a sua vida, se alimentando de tudo isso que a gente tem trazido. Acho que essa é a beleza desse nosso círculo azul. Ele é círculo porque ele junta todo mundo dentro de um mesmo círculo. Porque a gente está aqui realmente para trazer informação de boa qualidade. Eu quero te parabenizar, você, toda a sua equipe, todos que estão aqui presentes pessoalmente, virtualmente também, que estão longe, mas juntos somos mais fortes. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem, parabéns a todos vocês. Até o próximo programa. Ter consciência pela vida através de projetos de educação, saúde, cultura e ações sociais junto às comunidades. Projeto Eu Sou, Brasil Sem Parasitose, #Fortalize-se e muitos outros complementam nosso trabalho. Nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Juntos continuamos a escrever essa história. Juntos, todos somos FQM. Lily Play, uma plataforma on demand para você acessar vídeos exclusivos de palestras com especialistas, debates, estudos e pesquisas com conteúdo sempre atual, sem propagandas e gratuito. Vindo ao Lily Play, bem-vindo ao futuro. Salve família! Durante a pandemia eu descobri algo que mudou a minha vida, o diabetes, e aprendi o que você que tem a doença já sabe. A rotina de consultas tem que estar em dia. Além disso, diabetes fora de controle é fator de risco para o Covid. Fale com a sua médica ou seu médico,
marque uma consulta e mantenha o tratamento em dia. Se tem uma rotina que não dá para alterar na pandemia, é o tratamento do diabetes. Hoje e sempre precisamos alertar. O diabetes é uma doença perigosa, ainda mais agora, com a chegada da Covid-19. Dentro e fora da pandemia, proteção e controle. Sempre serão as palavras-chave para um bom cuidado. Por isso, oriente seu paciente a seguir o tratamento de forma correta, mantendo sempre o diabetes controlado e em dia com seus exames. Contamos com você. #Juntos contra o Diabetes. Dia 14 de novembro de 2020, Dia Mundial do Diabetes.